Lamentações, capítulo 3. No Antigo Testamento, para quem não... Diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição por meio da vara da sua ira. Ele me guiou e me trouxe para a escuridão, mas não para a luz. Certamente contra mim ele se virou. Ele vira sua mão contra mim todo dia. Minha carne e minha pele ele envelheceu. Ele quebrou os meus ossos. Ele construiu contra mim e me cercou de fel e trabalho. Ele me estabeleceu em lugares escuros, como aqueles que estão mortos há muito tempo. Ele me cercou com uma sebe de modo que não possa escapar. Ele tornou pesada a minha corrente. Também quando eu clamo e grito, ele exclui a minha oração. Ele cercou os meus caminhos com pedra talhada, ele tomou os meus caminhos tortuosos. Ele foi para mim como um urso na emboscada e como um leão em lugares secretos. Ele desviou os meus caminhos e me rasgou em pedaços. Ele tornou-me desolação. Ele retesou o seu arco e colocou-me como um alvo para a flecha. Ele fez as flechas da sua aljava entrarem nos meus rins. Eu fui um escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Ele encheu-me de amargura e me embebedou com o absinto. Ele também quebrou os meus dentes com pedras e cascalho e cobriu-me com cinzas. E tu removeste a minha alma para muito longe da paz. Eu esqueci a prosperidade. E eu disse, minha força e minha esperança estão perecidas por causa do Senhor. Lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do absinto e do fel. Minha alma os tem na lembrança e está humilhada dentro de mim. Isto eu recordo na minha mente, porquanto eu tenho esperança. Vou ler só até aí, porque o texto é bem grande. Vontade de ler todo, né? Porque esse texto aqui, ele é muito rico. Lamentações é um livro, ele foi escrito numa linguagem bem poética, mas é um livro que retrata o pesar do profeta por causa da situação do seu povo. E aqui nós podemos ver no início que ele fala, eu vi a aflição pela vara do furor de Deus. Ele fala na primeira pessoa, né? Ele disse, eu vi. Ele se colocou como se fosse com ele. Tudo o que ele fala como se fosse com ele. Mas na realidade, Jeremias estava expressando muitas coisas que tinham acontecido na cidade de Judá. Porque Jeremias foi um profeta chamado para pregar para o povo de Judá. O povo que depois foi cativo para a Babilônia. Em 586, mais ou menos, o povo ficou cativo na Babilônia. E Deus já havia avisado, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou levar vocês cativos. O rei de Babilônia virá e saqueará o templo, levará todo mundo cativo. E o povo não quis ouvir. Jeremias, ele pregou para que Deus desse livramento para o povo. Mas Deus não aceitou a sua oração. Por que Deus não aceitaria uma oração? Porque Deus queria tratar com aquele povo. Aquele povo estava fora daquilo que Deus tinha preparado para eles. Muitos deles se tornaram politeístas, adoravam outros deuses também. Alguns adoravam somente a Deus. Tinha uma minoria que adorava só a Deus. Mas tinha uns que já adoravam, tinha uma deusa, que eles adoravam, a deusa da fertilidade. Então, eles se tornaram idólatras. Adoravam muitos deuses, e isso aborreceu o coração de Deus. E Deus não aceitou a oração de Jeremias, porque Deus disse,
Não ore por este povo. É povo de obstinado. É povo de coração duro. É povo que não quer ouvir aquilo que eu quero para eles de bem. É povo que anda atrás de Baal. Anda fazendo sacrifícios a deuses. Anda me afrontando. Na realidade, Deus se sentia afrontado por aquele povo. Irmãos, quando nós estamos numa situação de não obedecer a Deus, ele se sente afrontado. Porque ele vê o orgulho do homem afronta a Deus. Será que o homem é tão poderoso a ponto de não aceitar aquilo que Deus determina para a sua vida? Nós somos tão fortes a ponto de aceitarmos aquilo, não aceitarmos aquilo que Deus tem falado conosco. Muitas vezes Deus tem falado aqui, eu tenho me incomodado, até falei com o Sandro, Deus me deu uma palavra para me dar para a igreja, sobre a oração. E essa palavra, embora ainda não falei o título, é sobre a oração que liberta. Jeremias se colocou diante de Deus ali para fazer uma oração, mas ele começou a relatar os fatos. Ele começou a dizer, eu vi a vara do furor de Deus. Eu vi o povo sendo destruído. Irmãos, uma coisa que acontece muito na nossa vida, que nós vamos ver aqui que Jeremias relatou, é que nós, tudo que é ruim que a gente vê, a gente guarda. Nós somos igual ao computador. Nós guardamos coisas ruins e coisas boas, mas a tendência é só mais guardar as ruins. As boas a gente esquece, ou é minoria no nosso dia a dia. Mas as coisas ruins, elas ficam marcadas na alma. Elas ficam arraigadas no nosso interior de uma tal forma. Tem gente que nunca consegue se libertar das coisas ruins. Por que que as pessoas não conseguem orar? Aqui está um exemplo. Jeremias se colocou para orar, mas ele teve que primeiro tirar tudo aquilo que ele estava sentindo. Às vezes nós estamos cheios de tanta coisa, de tanto sentimento ruim na nossa vida, no nosso interior. Guardamos coisas que vemos. Ele disse, olha, eu vi a vara do furor de Deus. Irmão, será que o furor de Deus, Jeremias colocou Deus aqui, mostrou Deus como um carrasco. Mas eu digo para você, esse furor de Deus não era mais nada mais, nada menos do que Deus exercendo a sua paternidade com o seu povo. Porque Deus, ele se ira com o seu povo, ele trata o seu povo, ele humilha o seu povo para poder libertar o seu povo. É interessante isso, né? Aquele povo estava totalmente fora do contexto que Deus tinha para a vida deles. Por isso eles tiveram que ir para o cativeiro, porque lá no cativeiro é que eles foram curados da idolatria. Lá eles tiveram que ser curados da idolatria. Porque eles sofreram. O sofrimento tem que ser para nós uma lição de vida, não um atraso de vida. E muitas vezes nós pegamos o sofrimento para atrasar a nossa vida espiritual. Ai, coitadinha de mim, eu estou sofrendo, não posso nem orar, não aguento nem orar. Ore, aí é que você deve orar. O sofrimento tem que te levar a orar, não a desistir de orar. Eu entendi, a igreja tem visto tantas coisas que não tem vontade de orar. Jeremias viu tantas coisas. E vamos ver que tipo de sentimento Jeremias estava tendo naquele momento. Muitos sentimentos, eu até anotei aqui porque eu estou com a memória um pouco. Primeiro, Deus quer nos libertar da nossa mente, do nosso interior, daquilo que a gente guarda. Jeremias, ele colocou bem certo. Ele estava aflito. Ele disse, eu estou sentindo a aflição. Ele estava
no versículo 2, escuridão, trevas, ele sentia trevas. Isso ali era a situação dele, mas era a situação do povo de Judá. O povo de Judá experimentou tudo isso, experimentou aflição, experimentou escuridão, experimentou trevas. O povo de Judá experimentou o envelhecimento, o sentimento de falta de vigor. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim? Será que isso aqui se identifica comigo, com você? Esses sentimentos que tem aqui nesse capítulo de Jeremias. Jeremias começou a falar para Deus um relato de todos os sentimentos que estavam na vida dele por causa do que aconteceu com o povo de Judá. Eu estou tremendo, mas é o frio, viu? Eu estou sentindo frio. Outra coisa. Dor nos ossos, ele sentia dor nos ossos. Quando nós estamos muito oprimidos, muito pensando nas coisas ruins, nós sentimos até dores nos ossos. Quantas pessoas dizem assim, eu estou com dor no corpo inteiro. E às vezes não sabem que isso ali são coisas que estão te consumindo. Às vezes nem é dor física, é na alma. Eu costumo dizer, a doença é física, mas a enfermidade é na alma. E, infelizmente, nós temos mais enfermos do que doentes. Às vezes você não tem uma doença física, mas você está enfermo. Jesus, ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, tudo que a nossa alma... Mas tem crente que não deixa, que isso parece que não acontece essa verdade na vida. Vive carregando um peso. Jesus já carregou, Jesus já levou. Agora a doença não, a doença no seu físico, a doença física ele vai adoecer, ele pode morrer, ele vai ser enterrado, não tem nada. Mas a sua alma está livre. Jesus já libertou, amém? E quando nós estamos livres, nós temos vontade de orar. Nós temos vontade de jejuar. Nós temos vontade de ler a Bíblia. Irmão, o crente que não lê a Bíblia, ele não tem vontade de orar. Sério. Quem não lê a Bíblia não tem vontade de orar. Porque é a Bíblia que nos move para a oração. E uma coisa puxa a outra. Se você lê a Bíblia, automaticamente você tem vontade de orar. Mas se você só orar, você não vai ter vontade de ler a Bíblia, viu? Tem crente que só ora, mas não lê a Bíblia. Aí, quando chega uma adversidade, uma situação difícil, a pessoa cai. Por quê? Porque não está cheio da palavra. Não está alimentado com aquilo que pode sustentá-lo, que a oração nos sustenta. A oração é seu diálogo com Deus. Mas a palavra te sustenta, a palavra é o pão, é o que sacia a sua alma, é o que enche a sua alma, é o que faz o seu espírito ficar forte. Pode vir o que vier, mas eu estou cheio da palavra, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Crente que lê a Bíblia, ele tem vontade de orar. Se você não tem vontade de orar, se você não tem vontade de ir para a igreja, muito menos de ler a Bíblia. Você deve estar lendo pouco a Bíblia. Negócio de crente dizer assim, eu leio a Bíblia de vez em quando. Irmão, você fica sem almoçar, você almoça de vez em quando? Você janta de vez em quando? Você toma café de vez em quando? Se o seu patrão disser assim, você vai trabalhar, mas de vez em quando eu vou pagar seu salário, você vai aceitar? É uma necessidade. A palavra de Deus é o nosso sustento, é o nosso alimento, é o que nos cura, é o que nos dá certeza de salvação. Certeza, porque se temos certeza de salvação, com certeza nós temos vontade de estar junto com o nosso Salvador. Jesus não morreu na cruz do Calvário brincando. Vou fazer gracinha assim para que as pessoas achem bonitinho, não. Ele morreu na cruz para nos salvar.
Quando o Sandro falou uma coisa que eu gosto muito de falar. Falar da eternidade é coisa séria. É muito sério quando nós pensamos na eternidade. Eu, devido até mesmo, depois do AVC, eu ainda fiquei mais pensando nisso. Porque eu poderia não estar aqui pregando agora. Certo? A eternidade está aí. Deus me deu uma chance. Como dá uma chance para nós todos os dias, de nós nos arrependermos, de nós buscarmos mais a sua face. E eu quero aproveitar essa chance. Amém? Por isso que eu estou aqui pregando hoje, porque eu não desisto da chance que Deus me deu. Eu sei que posso até não pregar assim, de pé, tudo, não tem problema. Deus não está preocupado com isso. Mas eu não desisto. Aquilo que Deus colocou no meu coração para entregar para a igreja, Ele me deu a oportunidade. E eu vou fazer isso. Amém? Não desista da sua vida espiritual. Desista de tudo. Quando nós não oramos, nós estamos desistindo da nossa vida espiritual. Quando nós não lemos a Bíblia, nós estamos desistindo da nossa vida espiritual. Então, voltando aqui para Jeremias. Ele estava com muitos sentimentos no seu coração. Sensação comparada aos mortos. Ele estava se sentindo como se estivesse morto. Prisioneiro. Ele se sentia excluído. Sentimento de rejeição. Sensação de tortura. No versículo 9. Eu não vou ler versículo por versículo porque o texto é grande. A sensação de estar cercado de pedras. Sensação de que estava em ciladas. Ele se sentiu desviado. Olha só. No versículo 11, você prestar bem atenção e ler. Ele se sentiu longe do Senhor. Será que você não tem se sentido assim? Qual sentimento aqui que você tem tido na sua vida? Eu já pensei, eu já conversei com Deus. Os que eu senti, eu já falei com Deus. Porque aqui ele estava colocando para Deus. Ó Senhor, eu estava até culpando Deus. Senhor, foi tão terrível que tu fizeste conosco, que nós estamos arruinados. Será que você está culpando Deus todo dia? Será que eu estou culpando Deus pelas minhas fraquezas? Pelas minhas falhas? Outro sentimento, ele se sentiu desolado, quebrado. Ele se sentiu alvo para todas as setas. Tudo que acontecia, Jeremias pensou assim, essa é para mim. Quando a gente está assim, com esses sentimentos no nosso coração, na nossa vida, tudo que acontece, nós achamos que é para nós. Isso o homem chama de, feridas na alma, né? Pessoa que tem muita ferida na alma, qualquer coisinha, tudo que fala é para ele. Pode nem ser, mas tudo que fala é para ele. Tem gente que vai sair daqui dizendo assim, parece que a irmã falou para mim, não fui eu não, viu? É o Espírito Santo aqui que conhece o teu coração. Então, ele se sentia afrontado. E por que Jeremias estava fazendo isso aqui? Isso aqui era uma oração, irmãos. Nós não conseguimos orar porque não sabemos orar. Jeremias estava orando pela libertação daquele povo. Ele dizia, Senhor, eu vi o que tu fizeste. O povo ficou desolado. Ele colocou o povo, ele não falou o povo, mas ele falou eu. Ele colocou tudo na primeira pessoa porque ele fazia parte do contexto. Viu o templo ser saqueado, viu o povo morrer. Muitos morreram, muitos ficaram passando fome, pobreza, destruição. Foi muita destruição. Uma parte do povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas uma parte ficou em Judá. E Jeremias se sentia responsável em pagar o preço por aquele povo.
Será que nós nos sentimos responsáveis diante do mundo tão perdido igual está? E nem mesmo temos a coragem de orar. Se orar é difícil, quanto mais evangelizar. Evangelizar, às vezes você está no seu trabalho, você fala com a pessoa, você está com o seu vizinho, você fala. E orar. Ai, morreu 10, morreu 20, morreu 2.000, morreu 3.000, mas eu não senti nada. Eu estou viva. Jeremias estava sentindo, sim, a dor daquele povo. Jeremias estava aflito. Jeremias estava bloqueado. Ele estava se sentindo desviado porque ele estava decepcionado com a ira de Deus sobre o povo. Por que que Deus não deu o livramento? Mas é porque o povo precisava ser curado. Deus estava exercendo a sua paternidade. A ira também é paternidade, irmão. É Deus exercendo paternidade. Porque quando Deus usa de ira, é para curar. Não é para destruir. Às vezes, para destruir, numa destruição, Deus faz um milagre e tira aquilo que Ele quer tirar. Às vezes, uma coisa ruim que acontece com a gente. Eu entendo isso. Hoje. Não sei por que eu tive AVC, mas aquilo ruim, às vezes, que acontece com a gente é para bem. Depois que eu estou enferma, eu estou mais próxima do meu Senhor. A enfermidade não me fez ficar na cama. Eu fico na cama, mas eu fico na cama acompanhada. Eu tomei essa decisão, já que eu não posso andar, já que eu não posso sair muito, já que eu não dou conta de fazer nada, mas eu dou conta de orar porque a minha boca não está doente. E o meu coração não está doente que não se possa se curvar diante do meu Deus. Eu passei a ter intimidade maior com o Senhor. Essas palavras que eu estou dando aqui, eu dei uma aqui na quarta-feira, Deus tem me dado lá na cama, viu? Minha Bíblia já fica lá na minha cama. É minha companheira. Irmãos, vamos acordar. Jeremias estava tão aflito, ele teve que botar tudo aquilo para Deus. Vamos ver outra coisa aqui. Sentia-se atribulado pelas lembranças de destruição que ele tinha. Sentia-se rejeitado por Deus. Sentia-se ameaçado por Deus. Sentia como uma ursa, né? Você já viu uma ursa quando ele quer pegar uma presa? Acho que é lá no versículo, não sei se é 11 ou se é 12, que ele se sentiu ameaçado por Deus. Deus, Ele nos cerca quando Ele vê que nós queremos escapar das suas mãos. Ele nos cerca. Mas, irmão, Ele nos cerca porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Porque Ele nos ama, é que Ele nos cerca. Porque Ele nos ama, é que Ele cria uma resistência. Para a gente poder aprender a lutar contra a coisa que é resistente. Jeremias dizia, olha, eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Por quê? Porque Deus não quis dar livramento para o povo. Deus não quis livrar eles do que Ele já tinha dito que ia fazer com aquele povo. E Jeremias ficou indignado com aquilo. Profeta, homem de Deus, mas ele era humano. Ele se colocava no contexto do povo também. Nós temos que nos colocar no contexto do povo que está aí fora também. O povo está sofrendo, o povo está morrendo. O povo está... Até mesmo a igreja está doente. Por causa disso aqui. Sentimentos desse tipo que estão no seio da igreja. Mas que a igreja não se liberta. Muitos crentes culpando Deus por causa da sua vida que não rompe. Mas ele não ora, não lê a Bíblia.
Muitos crentes culpando Deus porque o seu dinheiro não chegou. Porque a sua vida não está rompendo. Mas ele não ora e não fala com Deus o que está acontecendo. Jeremias aqui rasgou o seu coração e disse: Deus, é tudo isso aqui que eu estou pensando. É tudo isso aqui que o povo está sofrendo. Que o povo sofreu durante essa destruição que aconteceu lá em Jerusalém. Meu coração está destruído, está destroçado. Às vezes você está com o coração tão pesado de tanta dor, de tanta agonia, de tanto problema. Mas você não consegue falar para Deus. Aí vai procurar um psicólogo, aí fala para o psicólogo tudo, mas não fala para Deus. O psicólogo às vezes está mais pesado que você, meu irmão. Às vezes está mais pesado que você. Não vai te ajudar porque também está precisando de ajuda. Mas Deus quer ouvir. Tudo que Deus quer é que o seu povo se renda. Tudo que Deus quer é que o seu povo se curve. Tudo que Deus quer é que o seu povo sinta desejo no coração de mudança. Mesmo que isso venha ferir aquilo que você é, aquilo que você pensa, aqui, mas mude. Queira mudar. Queira se entregar. Queira entregar esse peso que está no seu coração para o Senhor. Que foi isso que Jeremias fez. Ele entregou aquilo tudo para Deus. Ele disse: Senhor, tudo isso aqui é o que eu estou sentindo. É o que o povo sentiu. É o que eu senti ao ver o povo sendo destruído. Eu vi a tua vara destruindo o povo. Eu sofri. Você está vendo Deus destruindo aí tantas pessoas. Porque é Deus que permite mesmo. Tantas pessoas morrendo. E a sua Bíblia é fechada. Tantas pessoas chorando. O seu joelho lisinho, né? Famílias se desfazendo. Filhos indo para o inferno. E você não ora. E você não diz nada. E aí quando vem uma tribulação, você não sabe por que veio aquela tribulação. Sabe que Deus permitiu, aí fica culpando Deus. Jeremias culpou Deus, mas tudo aquilo que aconteceu foi por causa da dureza do coração daquele povo. Que se aquele povo tivesse aberto o coração e negado os ídolos e negado todas as práticas terríveis que eles estavam fazendo, o povo de Judá estava terrível. Os velhos já não tinham mais moral, os sacerdotes já não tinham mais... Estava todo mundo corrompido. E Deus dizendo: ó, vocês se consertem. Porque eu vou vir, eu vou permitir que vocês sejam levados cativos. Ah, que nada, né? Vai passando os dias, a gente vê que Deus é tão bonzinho, né? Passa um dia, passa dor, não aconteceu nada. E de repente vem uma terrível destruição sobre aquela cidade. Vamos ver aqui outra coisa. Uma vez perguntaram para Billy Graham, antes dele morrer, né, antes dele partir. Perguntaram assim: Billy Graham, qual é a sua maior tentação? Qual foi a sua maior tentação durante o seu ministério? Foi mulheres? Foi dinheiro? Foi fama? Billy Graham fechou os olhos e disse assim: nem mulheres, nem dinheiro e nem fama. Porque disso eu já estava escudado. Mas a maior tentação da minha vida
Era para mim não orar. Era para mim não ler a Bíblia. Era para mim não falar com o Senhor. Porque se essa tentação me vencesse, as outras todas me venceriam. Você viu aí? Se a tentação de ler a Bíblia te vencer, de não ler a Bíblia te vencer, você não vence as outras. As outras todas vão te vencer. Se você não orar, as outras tentações também vão te vencer. Porque você não tem o escudo. Não tem a palavra. Não tem como se defender. Deus é soberano, Deus é soberano. Mas Ele quer uma atitude do nosso coração também. Ai, Deus é soberano, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia. Se eu for salvo, se eu for escolhido, eu então... Relaxou, né? Deus é soberano na minha vida, então... Primeiro, você prefere primeiro passar tudo que é ruim para poder Deus te resgatar. Tem gente que pensa assim. Por Deus ser soberano, é que nós devemos adorá-lo. Dar tudo de nós para Ele, porque Ele merece. Nós é que não merecíamos nada. Nós não merecíamos de Jesus ter morrido por nós. Mas Ele morreu por nós. Ele é soberano. E aqui nós vemos também o seguinte. Jeremias, depois de falar tudo aquilo, né? Ele disse assim: lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do absinto e do fel. Jeremias estava um homem amargurado. O absinto quer dizer amargura, né? Era até absinto, até uma planta muito amarga, como losna, boldo, essas coisas assim. Ele falava de amargura. Como ele estava amargo. Como nós ficamos amargos quando vemos tanta coisa ruim acontecendo. O nosso coração fica amargurado, não é? Podia ser diferente. O coração dele estava cheio de amargura. E ele culpando sempre o Senhor por isso. Ele disse: a minha força e esperança estão perecidas por causa do Senhor. Será que você tem culpado ao Senhor porque você está sem força? Porque eu vi o Senhor fazer aquilo com fulano, não acredito mais no Senhor. A culpa é dele. Ou isso ali aconteceu com meu irmão, a culpa é do Senhor. Que as pessoas falam, as criancinhas morrem, né? A culpa é de Deus. Não é verdade? As criancinhas passam fome, a culpa é de Deus. Deus não podia impedir que crianças passassem fome, famílias passassem fome. Aí a pessoa começa a culpar Deus de tudo. Ah, Deus é culpado. Não adianta. Você vê Deus para quê? Se eu vejo crianças morrendo de fome, se eu vejo mulheres com fome, se eu vejo a igreja tá do jeito que está, eu vejo o pastor caindo em adultério, eu vejo fulano pecando, eu vejo o irmão maltratando outro irmão, eu vejo uma competição, eu vejo isso, eu vejo aquilo. É tanta coisa que a gente vê na igreja. Ontem o irmão me ligou de Anápolis e disse assim: eu fui na igreja batista aqui de Anápolis, mas parece que eu não gostei muito. Eu digo: por quê, irmão? Ah, sei lá, eu estou acostumada com outra igreja aqui, agora eu estou indo lá porque eu já fui em outra igreja, não sei o quê. Eu disse: irmão, quantas igrejas você já foi e não gostou? Eu sou muito amiga dele porque eu fui pastora dele. Aí ele disse assim: ah, eu já fui em tanta igreja, sempre tem um que me persegue, sempre tem um problema assim, sempre tem uma coisa assim. Eu disse: irmão, o problema não é a igreja. Daqui um dia não tem nenhuma igreja para você.
Sinto muito eu dizer isso para você. Mas daqui um dia não vai ter mais uma igreja que preste para você. Porque nenhuma igreja é perfeita. Isso não é motivo de você sair da igreja. Se o irmão te persegue, ora por ele, que Deus vai tocar no coração dele. Se eu fosse olhar para a igreja, irmão, hoje eu não era nem crente. O tanto que eu já tive problemas de pessoas na igreja se levantarem contra mim de problemas. Então, por que acontece isso? Porque nós não estamos com a palavra. E quando lemos a Bíblia, nós nos escudamos e essas coisas não nos abalam. Você vê o defeito do irmão. Se eu disser uma coisa que você vai achar até... Você vê o defeito do irmão, você não pode consertar o irmão. Mas você pode ser a peça-chave para o irmão mudar. Sabia? Você pode ser aquela peça que está faltando na vida do seu irmão. Aquele tchum que está faltando. As pessoas que tiveram resistência comigo no ministério, durante a minha caminhada, foram as pessoas que mais trabalharam na obra comigo. Foram as pessoas que mais eu abençoei e que me abençoaram. Um dia eu cheguei para a irmã e disse: irmã, não sei, você chegou aqui na igreja, eu achei você enjoada, antipática. Infelizmente eu tenho que falar isso, que eu tenho que tirar isso do meu coração. Cheguei para a irmã e falei. Ela chorou, ela disse que não deu vontade mais na igreja, porque eu já estava chegando na igreja e alguém já estava indo contra ela. Eu disse: não, irmã, eu estou dizendo isso é porque eu não quero sentir o que eu estou sentindo. Eu acho que sempre que a gente tiver diferença com alguém, a gente tem que conversar, tem que falar. Se a pessoa não for madura, a gente tem que ir com cuidado, mas tem que haver essa conversa. Tem que haver. Aí a irmã foi para casa, passou uns 10 dias sem aparecer na igreja. Eu digo: pronto, agora a irmã não vai aparecer mais não. Eu era nova convertida na época. De repente, você tem que voltar lá e perdoar a irmã. Ela falou que foi para vocês serem amigas. E ela disse que ficou com vergonha. Ela foi e me pediu perdão e nós nos tornamos grandes amigas. E trabalhamos na obra junto muito tempo. Era debaixo de sol, chuva. Aquele tempo eu era muito jovem, eu andava muito. Chegava do serviço 7 horas da noite, eu pegava meus filhos e ia nos bares pregar o evangelho. Às vezes o Sandro ou o Alan não queria ir, eu levava minha filha dando folheto, às vezes eles iam. Depois do meu dia de trabalho, eu trabalhava 1 hora de Brasília. Então aquela irmã foi minha companheira, nós temos que vencer as diferenças. E Jeremias aqui, depois de ter feito esse relato todo, orado pelo povo, e colocado tudo isso diante do Senhor, ele disse assim: lembra-te da minha aflição e da minha tristeza, do absinto e do fel, de como eu estou amargurado, né? Nas minhas palavras aqui. Minha alma os tem na lembrança, quer dizer, ele não se libertava daqueles sentimentos. Se liberte dos sentimentos que te impedem de servir a Deus, que te impedem de orar. Às vezes você não está orando porque está cheio de sentimentos ruins. Porque eu vi fulano assim, porque eu vi acontecer assim, porque eu vi Deus fazer assim. Não tem problema, irmão, se liberte disso. Seja você e Deus. E Jeremias estava cheio, mas ele se libertou naquele dia. Ele falou tudo que ele tinha que falar. Ele disse: eu recordo na minha mente, porquanto eu tenho esperança. Lá no fundinho ele tinha o quê? Esperança. E pelas misericórdias do Senhor, é pela misericórdia do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Nós não somos consumidos por causa da misericórdia. Apesar de estarmos com o coração cheios, Deus ainda é misericordioso conosco.
E aqui mais na frente, no 29, ele coloca no pó a sua boca para que assim possa haver esperança. Se você orar, irmão, a esperança virá. O Senhor é fiel. Você pode ter esperança no Senhor. Porque ele exerceu paternidade quando derramou sua ira para corrigir o seu povo. Mas ele também exerce paternidade para livrar o seu povo. E a oração de Jeremias era para isso, para Deus livrar o seu povo. Mas ele precisava colocar primeiro para Deus tudo aquilo que ele tinha sentido, tudo aquilo que ele tinha visto, tudo aquilo que estava pesado no seu coração. Deus precisava ouvir tudo aquilo. Às vezes você não ora, não coloca. Tem gente que já dobra o joelho, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Irmãos, tem hora que eu esqueço, tem dia que eu digo assim, Senhor, será que eu não tenho porque eu não peço? Tem hora que eu nem peço, sabia? Que eu já esqueci. Jeremias disse que estava longe da prosperidade, tinha acabado com tudo que era dele. Na realidade, ele estava se referindo à nação. Mas ele lembrou que ele tinha um Deus misericordioso, que Deus era misericordioso, é misericordioso. E havia uma esperança de restauração para aquele povo. Mas na frente nós vemos que Deus realmente restaurou aquele povo. Trouxe de volta, levantou Ciro e trouxe o povo de volta para a sua terra. Está lá no Salmo 126, né? Que eles cantam quando voltam em Romaria. Porque se eu for explicar nos mínimos detalhes aqui, tem que pegar o livro de Jeremias, tem que pegar Lamentações, que isso aqui já é uma oração baseada no que aconteceu lá em Jeremias, no livro de Jeremias. Jeremias expressa a destruição do povo, né? Destruição da cidade, destruição do templo. O templo não foi destruído, ele foi saqueado. Muita gente pensa que ele foi destruído, ele foi só saqueado. E aí Jeremias disse, não, eu penso tudo isso, mas eu tenho uma esperança. O meu Senhor, ele é misericordioso. Colocando a boca no pó, você consegue ter esperança novamente. Então é provado que a oração ela traz esperança. Mesmo que você esteja frustrado, mesmo que você esteja com o seu coração pesado, coloca para Deus, Senhor, eu estou com o meu coração pesado, porque eu passei na igreja tal, eu vi tanta coisa errada. Tem muito crente que está pesado de erro de igreja, erro de pastor, erro de obreiro, erro de irmão. Para que carregar essa carga que não é nossa? Eu já fui muito assim de guardar essas coisas, mas hoje eu entendi que não. É que nem eu falei para o irmão Osso, daqui a um dia não tem igreja que cabe nós. Não tem igreja mais para nós. Porque não tem igreja perfeita, não tem pastor perfeito, não tem irmãos perfeitos. Todo lugar que você for, você vai achar um cri-cri. Você vai achar um para pegar no seu calo. Mas seja sapato para aquele calo, para aquele que está pegando no seu calo. Cubra coração. E Deus vai honrar. Eu não gosto de usar essa palavra de honra para homem, não. Eu tenho dificuldade de falar esse negócio. Deus vai te honrar. Eu nunca gostei de ninguém falar isso para mim. Porque a honra é só de Deus. Não quero honra, não. Eu não estou aqui na terra para ser honrada. Eu estou aqui passando um tempo. Vou ser honrada lá na glória. Lá eu vou ser honrada pelo meu Senhor. Mas aqui eu não quero honra, não. Aqui eu quero oportunidade, é diferente de honra. Eu brigo pelas oportunidades, mas pela honra não. E tem gente aí brigando pela honra, viu? Os obreiros aí brigam pela honra e por aí. E é por isso que a igreja está do jeito que está, porque
O povo luta pelo poder como o povo do mundo luta pelo poder lá fora. E tira a glória de Deus. Tudo que tira a glória de Deus é problema para a igreja. Vou deixar a palavra final aqui. Não sei nem se eu falei tudo, porque eu até anotei muita coisa, porque eu estou muito esquecida. Às vezes eu penso uma coisa, lá em casa aqui eu já não lembro mais. Mas devido à lesão que eu fiquei um pouco no cérebro. Acho que falei tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus, quando Ele quer fazer algo na igreja, até acho que eu postei isso aí. Ele convoca o povo dele para orar. Eu não aceito que uma igreja que ora, não prospere. Prosperar não é entrar dinheiro não, viu, irmão? Prospere em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Também financeiro, mas eu estou falando no sentido de prosperar a vida espiritual da igreja. Se a igreja é uma igreja que ora, Deus vai fazer. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se a igreja é uma igreja que está pregando a verdade, está pregando a palavra e ora, Deus vai fazer. Agora você ficar do lado de fora achando assim, não vem orar e lá fora você diz assim, não sei, aquela igreja não cresce, porque você não foi lá orar. A igreja, ela é uma coletividade, nós temos que ser coletivos, ela é um corpo. E para nós orarmos no corpo, ministrarmos do corpo de Cristo, temos que estar como corpo. Não individual. Se fosse individual, não precisava ter igreja. Não precisava ter igreja. Cada um orava lá na sua casa. E para que pastor? Para que Deus ia constituir pastor? Para cuidar de quem? Por que teve que ter pastor para cuidar de ovelhas? Porque ovelha sem ensinamento, sem o cajado, sem a vara. A vara é a palavra que nos corrige todo dia. E é o pastor que usa essa vara para nos corrigir. Sabe, eu sou mãe do pastor dessa igreja. Nem por isso ele deixa de me corrigir quando eu estou errado. Tem hora que eu pego pesado com ele, mas tem hora que ele pega pesado comigo. Mas eu pego pesado com ele como filho. Como pastor, de vez em quando eu vejo que ele está fazendo uma coisa que não vai dar certo. Eu alerto só, também não exijo, eu alerto. Mas como filho, às vezes eu pego pesado com ele. Porque a gente quer o bem. Então tem pastor, tem palavra, tem que ter oração, tem que ter consagração. Uma igreja que não ora, que não jejua, como é que vocês querem que essa igreja esteja cheia? Pela misericórdia dele, nós estamos aqui no domingo. E muitos não conseguem nem vir no domingo, porque estão tão pesados que não conseguem se libertar do jugo. Porque não ora. Porque não lê a Bíblia. Irmão, não tem passaporte para o céu. É ler a Bíblia. É oração. Você já recebeu de Deus a salvação? Então continue lendo a Bíblia, orando, jejuando, amando, evangelizando, vencendo as diferenças. Ninguém é igual a ninguém, ninguém vai ser igual você quer que seja. Ninguém vai ser igual eu quero que seja. Se eu sou diferente de você, me aceite, me ame, me engula. Vai ser que nem a palavra, né? Vai ser doce na boca, mas vai ser amargo como fel quando engolir. Me engula. Diga assim, irmão, eu vou te engolir, porque você é minha irmã e você vai subir para o céu que eu vou. Essa é a nossa posição espiritual, irmão.
Não é ficarmos debatendo uns com os outros. Não é ficarmos pensando que um é melhor do que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Alguém pode orar mais do que você, mas melhor do que você ele não é. Amém? Então vamos viver como igreja. Essa palavra de oração, ela me tocou profundamente. Faz disso que eu quero dar, mas sempre na quarta-feira. E na quarta-feira não tem ninguém para ouvir essa palavra. Eu digo, então eu vou dar no domingo. Porque no domingo vai ter muita gente para ouvir. Não é porque eu quero que muita gente me ouça, não. É porque eu vejo a necessidade de todos ouvirem a palavra de oração. Porque Deus não quer falar para paredes, Deus quer falar para pessoas. Irmão, o Espírito Santo é tão tremendo. Ontem aconteceu um fato comigo, foi anteontem. Eu estava assistindo uma coisa, estava tarde, eu fiquei lá na sala, aí assisti um programa lá, uma coisa que eu estava passando. E eu vi uma cena. Não era cena de sexo, não, uma conversa. E naquela hora eu senti um pesar tão grande dentro de mim. E Deus disse assim, nunca mais assista isso. E eu fui para o meu quarto atribulada, só porque eu vi uma conversa na televisão. E aquilo me atribulou meu coração, a minha mente. Eu fui para o quarto e Deus disse assim, nunca mais assista isso. Eu fiz um voto com Deus de nunca mais assistir aquele programa. Então, irmão, nós temos que tomar a posição. Tem coisas que Deus diz para mim não assistir, eu não vou. Depois eu vou lá, oro e digo, Deus, eu não vou assistir isso. Tem coisas que às vezes eu assisto por uma questão só de estar nessa, mas não quero que aquilo entre no meu coração como que aquilo fosse meu alimento. Porque você vê uma coisa assim errada, depois você vai lá no quarto orar, você não dá conta de orar. Não dá conta. Você assiste um filme aí, um filme bem quente aí, para ver se depois você dá conta de orar. Não dá. Não dá porque a sua mente está cheia de quê? Ai, meu Deus, eu não devia ter assistido. Ai, meu Deus, não sei o quê. Ai, meu Deus, aí vem aquela cena na sua cabeça. Aí não adianta mais. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.